Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais uma aula de História de Rondônia com o professor Alex Paletó e hoje a gente vai falar sobre a região guaporiana, a construção de uma das maiores fortalezas das Américas, o Real Forte Príncipe da Beira. Quando a gente fala dessa fortaleza, em História de Rondônia a gente lembra logo do brasão do estado de Rondônia. Na heráldica do estado de Rondônia, nesse brasão, existe na parte baixa a planta visto de cima do que seria essa fortaleza de 360 graus com 4 pontas, como se fosse uma estrela. O Real Forte Príncipe da Beira é a prova de quanto os portugueses davam valor estratégico, além das suas riquezas, para a Amazônia. É o Forte Príncipe da Beira considerado a maior obra portuguesa construída fora de Portugal. Pelos portugueses foi escolhido em uma das 7 maravilhas do mundo português, a história de Portugal, construído por eles. Essa fortaleza está aqui em Rondônia. Essa fortaleza está na fronteira do Brasil com a Bolívia, no rio Guaporé, no município de Costa Marques. E é um dos símbolos históricos, patrimoniais, tombados, mais antigos de Rondônia, datado de 1775, o início da sua obra, mas a pedra fundamental, um ano depois, 1776. Mas por que construir tamanha fortaleza no meio da Amazônia? Bom, nessa época havia uma navegação intensa entre os rios Madeira, Mamoré e Guaporé, que fazia a conexão de Vila Bela da Santíssima Trindade e Cuiabá com Belém e com Manaus. Essa conexão por muitas vezes não era feita apenas por portugueses, mas também por espanhóis. Até porque, recentemente, em 1750, havia sido assinado o Tratado de Madrid, quando houve a separação, mais uma vez, do Reino de Portugal e Espanha, com o fim da União Ibérica. E a partir dali, era necessário se redefinir o território português e espanhol na América do Sul. E esse novo desenho fez com que os acidentes geográficos, os rios da Amazônia, como o próprio rio Amazonas, o rio Purus, o rio Mamoré, Madeira, Guaporé, fossem usados literalmente como divisor de águas desses limites territoriais. Mas, posteriormente, os espanhóis se sentiram enganados pelos portugueses pelo Tratado de Madrid. Vão reivindicar novos acordos e novas redefinições territoriais. E os portugueses, para não perder o seu território, vão usar do princípio do uti possidetis, que em latim significa a terra é de quem a ocupa. Daí a necessidade de se construir fortalezas na Amazônia para proteger o seu território. Vai dar origem à construção da fortaleza São José do Macapá do Amapá, a construção da fortaleza São José da Barra do Rio Negro em Manaus, Forte Coimbra no Mato Grosso e aqui a fortaleza Nossa Senhora da Conceição, que depois vai se chamar Forte Bragança, e o forte também, Real Forte Príncipe da Beira, que é o tema também da nossa aula de hoje. Naquela época, o que era importante? Por que construir essa fortaleza? Era apenas defender o território? Claro que não. Riquezas, drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? Não é açaí, não é cupuaçu, não é pupunha, não é tucumã. As drogas do sertão naquela época, pau-cravo, canela, guaraná, noz moscada, algumas resinas e, claro, né, o cacau teobroma, o cacau selvagem, muito valioso também, e o urucum, que seria hoje o coloral. Além disso, o ouro. O ouro que era explorado na região de Diamantino, São Francisco, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá do Bom Jesus, aquela região de Cárceres. Todas essas regiões são importantes economicamente para a coroa portuguesa na oportunidade, daí a necessidade de se proteger esse território. Foi quando, então, o primeiro governador da região, da nova capitania do Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura, que dá inclusive nome ao município, a um município do interior de Rondônia, o município de Rolim de Moura, ele funda o Forte Nossa Senhora da Conceição. E esse Forte Nossa Senhora da Conceição, ele vai ser localizado na antiga missão de Santa Rosa. Rolim de Moura vai levar cerca de 300 homens e alguns mestiços para a região de Santa Rosa, que era território português, mas ocupado por missões espanholas, vai combater, vai pelear, vai expulsar esses espanhóis
E para não se permitir mais o retorno deles, ali vai se construir uma fortificação. Essa fortificação, Nossa Senhora da Conceição, já no governo de Luiz Pinto Souza Coutinho, ela passará a ter um outro nome. Ela passará a ter o nome de Bragança. A família real que ocupava o poder, a família de Bragança em Portugal. A ideia era tentar convencê-la, através do nome, a melhorar as condições da Fortaleza Conceição, que será realmente melhorada. A estrutura da Fortaleza Conceição, ou Bragança, era uma estrutura de pentágono. E ela será melhorada. Ela era boa parte de paliçada e será reforçada realmente com rochas e alvenaria. Além de se aumentar também o contingente militar, a quantidade de soldados, e uma estrada que seria construída entre Vila Bela e a região da Fortaleza. Só que ocorre uma grande enchente do rio Guaporé. Em meados de 1771, com essa grande enchente, a Fortaleza Bragança ou Conceição é destruída e a região novamente fica desprotegida. Já aí, durante o governo do primeiro-ministro Marquês de Pombal, durante o governo de Dom José I, é decidido se construir uma nova fortaleza para garantir a proteção da região, para se ter uma ação dissuasiva, ameaçar com uma grande fortaleza e inibir a presença dos espanhóis. Daí a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Na época foi designado para a construção dessa fortaleza Domingo Sambucetti, um italiano. Esse arquiteto morre de doenças da região, acredita-se que de malária. Depois vai vir para cá substituí-lo a figura de Alexandre Souza, que era um português, que vai morrer também, de causas desconhecidas. E vem depois o outro engenheiro, Ricardo Franco, para dar continuidade à construção dessa fortaleza, de 970 metros de perímetro, em 360 graus, com 56 canhoneiras, e as margens do rio Guaporé, para proteger ali a fronteira espanhola, hoje Bolívia. É uma fortaleza lindíssima. Quem vai lá se encanta com o tamanho desse forte, com uma muralha em alguns trechos com 10 metros de altura, outros chega até 15 metros, com 4 baluartes, com várias residências internas, com um poço na área central para abastecimento, Enfim, era uma fortaleza baseada no sistema Vauban, o Marquês de Preste Vauban, um marquês francês, que construiu muitas fortalezas desse formato para proteger a França. E acabou sendo usada em vários lugares do mundo. No Brasil você tem Forte Príncipe da Beira, o São José do Macapá no Amapá e o Forte Orange, entre a região de Pernambuco e Paraíba, que é uma fortaleza também em forma de pentágono, lindíssima, maravilhosa, uma coisa incrível. É uma fortaleza hoje que se encontra em ruínas, o Real Forte Príncipe da Beira. Como falei, fica a 22 quilômetros do município de Costa Marques, próximo a um quartel do Exército Brasileiro, que são os protetores e defensores daquela região. Ricardo Franco será o terceiro engenheiro e arquiteto, vindo de Vila Bela da Santíssima Trindade, finalizar a construção do empreendimento. E aí ele vai recrutar trabalhadores de São Paulo, Mato Grosso, do Pará. Muitos escravos serão utilizados, muitos negros, pretos del rei, serão utilizados na construção da fortaleza, além de povos indígenas também. E eles vão conseguir finalizar a construção da obra, mas não concluir da forma como estava projetada. De qualquer forma, se estabeleceu lá uma guarnição militar a partir de 1784. Em 1783 é feita a inauguração oficial. Lá foram colocados 4 canhoneiras de bronze no primeiro momento. Devemos ressaltar que as 56 canhoneiras que vieram de Belém, que saíram em 1825 de Belém, só vão chegar 5 anos depois no seu local de destino, que é o forte. 5 anos depois, em 1830, e das 56 canhoneiras, apenas 4 canhoneiras vão chegar. Muitas vão afundar ao longo do trajeto pelas corredeiras e cachoeiras do Rio Madeira, Rio Mamoré e Rio Guaporé até chegar aqui. Na época, o forte teve como seu primeiro comandante a figura de José de Melo de Souza Castro e Vilhena, um militar também importante naquela oportunidade, que também, o Álvaro Vilhena, lá da Estação Telegráfica de Rondon, professor de Rondon, tinha descendência desse outro militar. O forte recebeu o nome Forte Príncipe da Beira em homenagem a esse personagem. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, resolveu homenagear o príncipe de Portugal, o Dom José I de Portugal, que está aqui, herdeiro da coroa portuguesa. O forte foi construído para proteger a região da Amazônia, uma região considerada estratégica, mas depois perde a sua importância. Porque
Há uma decadência natural da extração do ouro em Vila Bela, no Mato Grosso, e toda a tensão fronteiriça vai para a região do Prata. No futuro teremos até o conflito, né, o conflito da guerra do Paraguai. E aí acaba se transformando numa prisão o Real Forte Príncipe da Beira. Inclusive, durante um tempo ficou preso aqui a figura de José Sabino, o líder da Revolução da Sabinada no período regencial, entre 1837 e 1838. E o forte também, durante a proclamação da República, aliás, da independência do Brasil, quando houve a proclamação da independência do Brasil, o forte foi abandonado. E só foi redescoberto pela figura de Marechal Rondon. Aí existe muita confusão sobre as datas, alguns dizem 1911, outros 1914, outros 1915, um período que Rondon redescobre o Forte Príncipe da Beira na fronteira com a Bolívia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, exclusivamente sobre a construção do Real Forte Príncipe da Beira. É o professor Alex Paletó, professor de História de Rondônia, e fica aqui o nosso abraço e até a próxima aula.